Eu sei que Deus me trouxe aqui para um momento como este. Às vezes, circunstâncias que a gente não escolheria nos levam para onde Deus precisa que estejamos. É um daqueles pequenos sinais de que Deus está agindo nos bastidores. Deus não está explicitamente presente, mas está inconfundivelmente presente. E eu acho que é assim que Deus muitas vezes age na nossa vida também, em silêncio nos bastidores. Mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, ainda assim, você tem um papel importante no cumprimento dos propósitos de Deus. Para os judeus, o livro de Esther é um dos livros favoritos da Bíblia hebraica. Todos os anos, há uma festa judaica especial chamada Purim. Em algumas cidades, há desfiles animados nas ruas. Na sinagoga, todo o livro de Esther é lido em voz alta, não uma, mas 2 vezes. Eu me lembro de participar do Purim numa sinagoga em Jerusalém, quando morávamos lá. Foi muito divertido. As pessoas se fantasiavam, todo mundo torcia pelos heróis e vaiava os vilões. Mas o livro de Esther é mais do que uma história divertida de festa. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Então vamos mergulhar nisso. Se olharmos para o panorama geral do Antigo Testamento, o livro de Esther se passa no período persa, depois do exílio babilônico. Então lembre-se, depois que a Babilônia destruiu Jerusalém, o povo judeu passou por décadas de cativeiro. Com o tempo, a Pérsia derrota a Babilônia, e seu líder Ciro deu aos judeus permissão para voltar a Jerusalém. E nós lemos sobre esse retorno nos livros de Esdras e Neemias, que descrevem a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Aqui está uma linha do tempo aproximada do que está acontecendo no período persa. E Esther se encaixa mais ou menos no meio desse período histórico. Mas a história dela é outra parte dessa história. Esdras e Neemias são exilados que voltam para Jerusalém, mas os estudiosos estimam que muitos judeus não voltaram para Jerusalém. Eles ficaram onde estavam. Esther é uma dessas judias espalhadas por todo o Império Persa. Esses judeus são frequentemente chamados de judeus da diáspora, da palavra dispersão, descrevendo os judeus que viviam fora da terra de Israel. Então em Esther, capítulo 1, versículo 1, lemos: "E sucedeu nos dias de Assuero." Assuero é o nome do rei persa em hebraico. Outras traduções usam o nome grego do rei. Por exemplo, lemos na Nova Versão Internacional: "Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias." Desde a Índia até a Etiópia, está falando da mesma pessoa, só usando uma forma diferente do nome. Então hoje vou usar Xerxes, principalmente porque é mais fácil de pronunciar do que Assuero. Agora, eu preciso dizer desde o começo que os estudiosos debatem se o rei em Esther é Xerxes, outro rei persa ou simplesmente uma figura literária. Mas, como vemos no livro de Esther, Xerxes é alguém que gosta de festas. No primeiro capítulo, ele dá uma festa que dura 180 dias. O que você faria depois de uma festa que durou tudo isso? Daria uma saideira, claro. E é isso que Xerxes faz. Lemos: "Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade." Enquanto Xerxes está dando sua festa, Vasti está dando a festa dela com algumas mulheres. Em certo momento, Xerxes fica bêbado e pede que Vasti apareça diante de todos os seus amigos para que eles admirem a beleza dela. Vasti se recusa e Xerxes fica furioso. Então ele pergunta aos seus conselheiros o que devem fazer. Eles disseram: "A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes." Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Quando eu leio isso, não sei se rio ou se choro. Provavelmente vou chorar, porque Xerxes vai jogar fora o casamento inteiro por causa de um ego tão frágil que ele não consegue lidar com Vasti, dizendo não a ele. Então Vasti deixa de ser rainha, o tempo passa e agora Xerxes está sozinho. De novo, os conselheiros do rei têm uma sugestão. Eles dizem que se procurem jovens virgens bonitas para o rei, que o rei nomeie comissários em cada província do seu reino para trazer todas essas belas jovens ao harém da cidadela de Suzã.
que sejam dados a elas tratamentos de beleza, então que a jovem que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vasti. É nesse momento que somos apresentados a Mardoqueu e sua prima, Esther. Mardoqueu adotou Esther quando os pais dela morreram e a criou como se fosse sua própria filha. As escrituras descrevem Esther assim: Esther era atraente e muito bonita. Agora, por algum motivo, enquanto eu crescia, a ideia que eu tinha na cabeça era que Mardoqueu disse a Esther para ir participar, por assim dizer, desse concurso de beleza. Mas, na verdade, não é isso que as escrituras ensinam. Olhe com atenção. Nós lemos: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas para a cidadela de Susã. Esther também foi trazida ao palácio do rei. Perceba que não há nenhuma menção de Mardoqueu sugerindo que Esther se apresentasse. E a palavra hebraica usada aqui para trazidas ou tomada tem a conotação de ser capturada. Isso pode dar a entender que os oficiais do rei basicamente recolheram moças bonitas por decreto. Talvez não fosse o tipo de evento para o qual você pudesse simplesmente responder que não iria. Então pense nas implicações disso para Esther como uma jovem mulher. Ela é levada para um lugar que não escolheu. Isso nos lembra que, às vezes, circunstâncias que nós não escolheríamos nos levam para onde Deus precisa que estejamos. Mardoqueu estava profundamente preocupado com Esther. Nós lemos: Esther não havia revelado sua nacionalidade nem sua origem familiar, porque Mardoqueu a tinha proibido de fazer isso. Todos os dias ele andava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo com ela. O resultado da competição foi que o rei se agradou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou o favor e a aprovação dele. Então ele colocou uma coroa real sobre a cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Nessa mesma época, 2 oficiais de Xerxes tramaram assassiná-lo. Nós lemos: Mardoqueu descobriu a trama e contou à rainha Esther, que por sua vez informou o rei, dando crédito a Mardoqueu. E quando a denúncia foi investigada e se comprovou verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas, na presença do rei. Agora, no capítulo 3, somos apresentados ao vilão da história, Hamã. Ele é descendente de Agag. Talvez a gente tenha que puxar isso um pouco da memória, mas se você se lembra de 1 Samuel, Agag era o rei dos Amalequitas, um dos principais inimigos de Saul. Também nos é dito que Mardoqueu era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. Então dá para sentir a tensão da narrativa crescendo? Saul deveria ter matado Agag, mas não matou. E agora o descendente de Agag, Hamã, está trazendo problemas para os judeus. Hamã havia recebido recentemente uma posição de destaque do rei Xerxes. Nós lemos: todos os oficiais reais à porta do rei se ajoelhavam e prestavam honra a Hamã, porque o rei havia ordenado isso a respeito dele. Mas Mardoqueu não se ajoelhava nem lhe prestava honra. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se ajoelhava nem lhe prestava honra, ficou furioso. Mas, ao descobrir a que povo Mardoqueu pertencia, desprezou a ideia de matar só Mardoqueu. Em vez disso, Hamã procurou um meio de destruir todo o povo de Mardoqueu, os judeus, em todo o reino de Xerxes. É loucura, né? Um homem te ofende e você decide matar todo o povo dele. Então Hamã lançou sortes para determinar em que mês mataria os judeus. Nós lemos: no 12º ano do rei Xerxes, no 1º mês, o mês de Nisan, foi lançado o Pur, isto é, a sorte, na presença de Hamã, para escolher um dia e um mês. E a sorte caiu sobre o 12º mês. Então perceba que, por acaso, no 1º mês, a sorte cai no 12º mês. Isso dá a Mardoqueu e Esther tempo para agir. Se a sorte tivesse caído no 2º mês, não haveria tempo. Esse é um daqueles pequenos sinais de que Deus está agindo nos bastidores. Então Hamã diz ao rei: existe um certo povo, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu reino, que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se publique um decreto para destruí-los. Então o rei concorda e assina um decreto real. O texto é específico ao dizer que mensagens foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei
com a ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um só dia, o 13º dia do 12º mês. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia sido feito, rasgou as roupas, vestiu pano de saco e cinzas e saiu pela cidade, lamentando-se em alta voz e com amargura. Em cada província aonde chegavam o decreto e a ordem do rei, havia grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Quando Ester soube do estado de Mardoqueu, ficou profundamente aflita. Ela mandou roupas para que ele as vestisse no lugar do pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, designados para servi-la, e ordenou que ele descobrisse o que estava afligindo Mardoqueu e por quê. Então Mardoqueu explicou toda a situação a Ataque e mandou que ele dissesse a Ester para suplicar ao rei que tivesse misericórdia dos judeus. Ester respondeu a Mardoqueu, dizendo: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que, para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem ter sido chamado, o rei tem apenas uma lei, que essa pessoa seja morta, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já se passaram 30 dias, desde que fui chamada para ir ao rei. Essa foi a versão original de Não me liga, que eu te ligo, né? Então dá para entender a preocupação de Ester. A resposta de Mardoqueu a Ester é poderosa. Ele diz: não pense que por você estar na casa do rei, só você entre todos os judeus vai escapar. Porque se você ficar em silêncio neste momento, socorro e livramento para os judeus virão de outro lugar, mas você e a família de seu pai perecerão. Reparem como Mardoqueu tem plena fé de que os judeus serão libertados. Ele não diz: Ester, você é a nossa única esperança. Em vez disso, ele expressa sua confiança de que, de um jeito ou de outro, o livramento virá. E essa é uma mensagem importante para cada um de nós. O livramento pode vir hoje ou não. Pode ser que venha nesta vida, ou pode ser que não. Mas, por meio de Jesus Cristo, o livramento final virá. E então Mardoqueu pronuncia o que talvez sejam as palavras mais famosas do livro de Ester. Ele diz: e quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino. Lembrem-se, Ester foi levada ao palácio. Ela era órfã. Ela era descendente daqueles que tinham estado no exílio. Ela era estrangeira. Na sociedade dela, ela era a mais vulnerável entre os vulneráveis. E eu me pergunto se Ester não estava simplesmente fazendo o seu melhor, um dia de cada vez, e agora Mardoqueu vem até ela e diz: você foi chamada ao reino para um momento como este. E Ester diz: eu não pedi para estar aqui neste momento. Eu adoro o que o presidente Thomas S. Monson ensinou. Sempre houve desafios no mundo. Muitos dos que vocês enfrentam são próprios deste tempo, mas vocês estão entre os filhos mais fortes de nosso Pai Celestial, e Ele os preservou para virem à Terra para tal tempo como este. Com a ajuda dele, vocês terão coragem para enfrentar o que vier. Ester nos mostra que Deus usa pessoas diferentes, de maneiras diferentes, e neste momento, Deus está usando a garota que nunca planejou estar ali desde o início. Pensem nisso. Deus está usando a pessoa que nunca planejou estar ali. Você pode ser, agora ou no futuro, a pessoa com um chamado que nunca planejou ter ou com um desafio que nunca quis enfrentar. Talvez você diga: eu não pedi nada disso. Talvez Ester tenha sentido o mesmo. E talvez Mardoqueu respondesse: Deus trouxe você até aqui por um motivo. Espero que, em algum momento hoje, cada um de nós olhe no espelho e diga-o a si mesmo: eu sei que Deus me trouxe até aqui para tal tempo como este. Pensem nestas perguntas. Ao olhar para a sua vida, você consegue ver um momento em que Deus colocou você exatamente onde era necessário para que pudesse abençoar outras pessoas? Trazendo isso para o presente, em que área da sua vida agora você sente que foi colocado numa situação que não escolheu, mas que pode ser o seu tal tempo como este? Não precisamos ter experiências que mudem reinos para responder a essas perguntas. Penso no meu filho mais velho, Levi. Ele foi chamado para servir na missão Georgia Atlanta North e passou a maior parte da missão servindo na região metropolitana de Atlanta. Mas houve um período em que ele foi designado para uma pequena cidade do interior. E um dia, ele estava batendo de porta em porta nessa cidadezinha quando uma mulher deixou que ele e seu companheiro entrassem na casa. E então, quem entra no cômodo
senão o treinador de luta livre do 9º ano dele, de Orem, Utah. Por alguma razão, esse treinador de luta livre do 9º ano, de Orem, Utah, estava naquela pequena cidade do interior da Geórgia. E ele e a esposa, que eram membros da igreja, talvez estivessem passando por um momento da vida em que precisavam fortalecer a fé. E quem melhor para entrar na vida deles naquele momento do que um aluno de luta livre do 9º ano? Quem sabe se meu filho não foi chamado ao reino para tal tempo como aquele? Quero abrir para vocês, caso alguém tenha uma história da própria vida que gostaria de compartilhar e que se conecte com uma dessas duas perguntas. Nós nos mudamos para Utah há cerca de 2 anos. Quando cheguei aqui, pensei, eu não consigo fazer isso. E eu estava prestes a dizer ao meu marido para tirar a casa do mercado enquanto eu estava aqui. Aí fui à igreja e a pessoa que estava falando comentou que tinha ido a uma conferência diária e que o que ouviu lá foi que o Senhor estava trazendo pessoas para cá por um motivo. E o Espírito testificou a mim que precisávamos vir para cá por um motivo. Ainda não sei ao certo qual é esse motivo, mas fomos muito abençoados por estar aqui e espero conseguir me encaixar bem aqui. Obrigado. Bem, quando estávamos estudando em Utah, de repente vimos que precisávamos voltar para a Índia para renovar o visto. Naquele momento, nossa família ficou muito decepcionada. No meio do mestrado, porque eu precisava voltar para a Índia por causa do visto. Mas o plano de Deus é maravilhoso em nossa vida. Quando voltamos, começamos a ensinar no Instituto e também, por meio de nossos chamados, mostramos a luz de Cristo aos santos e, por meio do ensino e do nosso testemunho, membros de nossa família foram batizados. Então, era uma grande bênção para nós voltar para a Índia. Então Deus levou vocês à Índia exatamente na hora certa? Sim. Obrigada. Outro dia, eu estava saindo do templo, parei na recepção por um instante para falar com uma amiga e depois me virei para ir embora. E quando me virei para sair, uma irmã se aproximou bem de mim. Então estendi o braço automaticamente e meio que a abracei. E saímos juntas pela porta. Então ela se virou para mim e disse: "Sinto que fui atraída a você. Você acabou de me dar o abraço que eu tenho desejado receber da minha mãe." E eu a segurei em meus braços por um momento e não entendi completamente o que estava acontecendo, mas sabia que havia algo sagrado acontecendo naquele momento. Depois saímos, e ela simplesmente não queria soltar, e eu também não. Isso realmente me tocou. Isso é tão lindo e nos lembra que um momento como esse não precisa ser salvar uma nação inteira. Pode ser estender a mão a uma única pessoa. Obrigada por essas histórias. Então Deus tem uma obra para cada um de nós realizar. E também tinha uma obra para Esther. Em resposta a Mardoqueu, Esther disse: "Vá, reúna todos os judeus que estão na cidade e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas jejuaremos como vocês. Quando isso estiver feito, irei ao rei, ainda que seja contra a lei." E então reparem nessa frase poderosa dela. Ela disse: "E se eu perecer, pereci." As palavras de Esther apontam para um poderoso princípio de entrega. Entrega é quando você deixa sua própria vontade completamente de lado e se concentra somente na vontade de Deus. É quando você realmente acredita: eu não sou o autor da minha história, eu sou o servo do autor. Em outras palavras, poderíamos dizer que entrega é quando você permite que Deus prevaleça em sua vida. Esse, se eu perecer, pereci, de Esther, é um exemplo poderoso de entrega e me faz lembrar de um relato que vimos antes sobre Josué. Vocês se lembram da história? Depois de atravessar o Jordão, os israelitas avançaram em direção a Jericó. E quando Josué se aproximou da cidade, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com a espada desembainhada. Josué perguntou: "Você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos?" E a resposta foi inesperada: "Nenhum dos dois, mas agora vim como comandante do exército do Senhor." Então lemos: Josué prostrou-se com o rosto em terra, em reverência. Algo realmente poderoso está acontecendo aqui, não é? Josué começa com uma pergunta: "Você está do meu lado?" E o céu responde: pergunta errada. Não se trata de Deus entrar para a campanha de Josué. Trata-se de Josué entrar para a de Deus. É por isso que Josué se prostra com o rosto em terra, em reverência. Nesse momento, Josué passa do "eu estou no comando" para "eu sou teu servo." Poderíamos dizer que Josué muda de "Deus esteja por mim" para "Deus, eu estou por ti." Isso é entrega? Quando nos achegamos a Deus em oração, vamos com uma lista de tudo o que precisamos que Ele nos dê? Isso é "Deus esteja por mim."
Ou será que nos submetemos completamente ao nosso Pai Celestial? Veja, Esther e Josué enfrentaram situações diferentes, mas no fim a pergunta é a mesma. Deus está aqui por mim ou eu estou aqui por Deus? Acho o conceito de entrega muito poderoso e quero compartilhar 2 exemplos modernos. Primeiro, vamos ver uma história contada pelo presidente Oaks, que estava escrevendo sobre sua trisavó, Hannah. Ele disse: em 1877, Hannah e seu marido, Orange, estavam bem estabelecidos e felizes em Mount Pleasant, Utah, onde Orange servia como bispo e onde seu trabalho diligente lhes havia proporcionado o que Hannah mais tarde descreveu como a melhor casa de Mount Pleasant. Então, Brigham Young chamou líderes para irem para o leste, atravessando as montanhas, a fim de colonizar o que hoje é o condado de Emery, que naquela época era árido e nada promissor. Em obediência, Orange e um grupo de pioneiros partiram através da montanha em outubro de 1877. 2 anos depois, Orange levou Hannah e seus 7 filhos, então com idades entre 1 e 16 anos, abrindo sua própria estrada para carroças, enquanto lutavam para subir o Canyon íngreme. A gente lê isso e pode simplesmente passar adiante, como se fosse só mais uma grande história de pioneiros. Mas, falando sério, parem e pensem em Hannah. Ela é uma pessoa real, uma jovem mãe com 7 filhos, de 1 a 16 anos. Conseguem imaginar a vida dela, abrindo caminho no meio do mato, dormindo num chão de terra em uma casa de um só cômodo, quando antes ela tinha a melhor casa da cidade. Continuando com o presidente Oaks, ele diz: muitos anos depois, já no fim de sua longa vida, Hannah escreveu: a primeira vez que eu xinguei foi quando chegamos aqui. Eu disse: maldito o homem que trouxesse uma mulher para um lugar tão abandonado por Deus. Não fiquem bravos comigo, só estou citando. Agora, reparem no que o presidente Oaks diz em seguida. Alguns talvez se perguntem por que eu acho essas palavras tão fortalecedoras da fé. Elas me fazem pensar numa tataravó que não negou suas emoções tão humanas, mas mesmo assim seguiu em frente, em obediência, para fazer o que foi chamada a fazer. Isso é rendição. E pense no impacto. A rendição de Hannah mudou diretamente a vida do presidente Oaks, o que significa que a rendição dela mudou a sua vida. Quando nos rendemos, mesmo em coisas pequenas, isso gera efeitos enormes, tanto para nós quanto para as gerações futuras. A próxima história vem de Jonathan Rumi, o ator que interpreta Jesus em The Chosen. Numa cerimônia de formatura universitária, ele contou essa história, que aconteceu antes mesmo de The Chosen começar. Jonathan diz: 12 de maio de 2018 era um sábado. Naquele dia, Deus me refez como uma criatura completamente nova em Cristo. Foi assim, eu tinha $20 no bolso, menos $80 na conta corrente, afundada em milhares de dólares de dívida, comida suficiente para durar um dia, 0 oportunidades e nem um único cupom do Chick-fil-A. Eu me ajoelhei e derramei meu coração diante do Senhor, entregando tudo a Ele, dizendo: não consigo fazer isso sem Ti, então seja o que for que Tu queiras para mim, eu vou aceitar. Mesmo que isso signifique parar de atuar, deixar as artes, seja o que for, eu me rendo. E pela primeira vez, eu realmente falava sério. O peso saiu de cima de mim imediatamente. Aquilo já não estava mais sobre mim. Eu não precisava mais me preocupar com isso. As minhas circunstâncias não tinham mudado em nada. Eu ainda estava sem dinheiro, mas minha atitude e meu coração em relação a Cristo mudaram completamente. Eu entreguei tudo a Ele. Então eu fui e gastei aqueles últimos $20 num brunch sensacional e simplesmente esperei. Voltei para casa algumas horas depois. Abri a caixa de correio só por hábito e ali estavam, bem na minha frente, 4 cheques misteriosos. Entrei no meu apartamento sem acreditar, posicionei o celular e gravei a mim mesmo abrindo os cheques para depois ter prova de que eu não estava imaginando aquilo. Olha, isso é poderoso. Vocês podem ver as imagens reais desse acontecimento de 12 de maio de 2018. Vamos ver. $50, como eu pensei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. $200. $50. $800.
Eu adoro ver esse milagre acontecendo em tempo real. Continuando, Jonathan diz: eu comecei o dia com menos $80. Quando terminei de abrir aqueles cheques, eu tinha $1.100. Naquele momento, podia muito bem ter sido $1 milhão. Deus está ouvindo. Você só precisa confiar nele completamente e se render sem reservas. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, mas também a melhor coisa que já me aconteceu e será a experiência mais transformadora da sua vida, se você permitir. Eu descobri que a rendição leva à salvação em todos os sentidos possíveis. Sua autossuficiência não vai curar você. Sua força de vontade não vai salvar você. Mas, na sua entrega completa a Deus, você sempre vai vencer, porque Jesus foi, é e sempre será suficiente. Agora, às vezes, a rendição é algo grande, como a experiência de Jonathan, ao decidir naquele momento estar disposto a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse, ou como o momento de Hannah, em que ela se dispôs a ir para o deserto. Mas às vezes, a rendição pode vir em coisas pequenas. Talvez quando escolhemos agir de acordo com uma inspiração do Espírito Santo, mesmo que aquilo não faça sentido para nós. Nós nos rendemos a Deus, tanto nas coisas grandes quanto nas pequenas. Então, mais uma vez, pense na sua vida. Pensando nos últimos 12 meses, onde você viu rendição e como Deus pode estar convidando você a se render agora. Neste momento, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de servir na igreja, e é algo que eu tenho muito interesse em fazer e no qual quero me envolver para promover a genealogia, não só para mim, mas para outras pessoas. No entanto, eu tenho um ótimo emprego e uma função muito lucrativa, e estou percebendo que não consigo me dedicar aos dois, e vou ter que abrir mão de um pelo outro, e a pergunta é, de qual deles eu abro mão? Obrigado. Então, como você vai saber de qual vai abrir mão? Acho que eu já sei. Meu coração já está me dizendo para onde eu devo ir. Acho que é uma questão de eu simplesmente aceitar que essa é a direção que o Senhor quer que eu siga, e como eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo, então, na verdade, só existe uma opção. Não são dois. Obrigado. É um lembrete das palavras de Esther, não é? Se eu perecer, pereci. Há um poder enorme na rendição. Ao ler o livro de Esther, você talvez tenha notado algo incomum. Não há nenhuma menção específica a Deus. Não há orações sendo feitas. Não há profetas realizando milagres. Deus não está presente de forma explícita, mas está inegavelmente presente. E acho que é assim que Deus muitas vezes age em nossa vida também, silenciosamente nos bastidores. O que muita gente não sabe é que existem acréscimos ao livro de Esther nos apócrifos. Esses textos não fazem parte de nossas escrituras canonizadas, mas trazem detalhes interessantes, inclusive sugerindo o que Mardoqueu e Esther disseram enquanto oravam, quando Esther se preparava para entrar à presença do rei. Esses acréscimos apócrifos registram Mardoqueu orando: Ó Senhor, tu sabes que não foi por insolência, nem por orgulho, nem por amor à glória, que me recusei a me curvar diante deste orgulhoso Amã, pois eu estaria disposto a beijar a sola dos pés dele para salvar Israel. Mas fiz isso para não colocar a glória humana acima da glória de Deus. E não me curvarei diante de ninguém além de ti, que és meu Senhor. Pense no exemplo de Mardoqueu. Provavelmente não seremos convidados a nos curvar diante de Ramã, mas talvez sejamos tentados a colocar o louvor humano acima da glória de Deus. Que oração para refletirmos. Eu amo a devoção de Mardoqueu. A oração de Esther nos apócrifos também é poderosa. Ela diz: ó meu Senhor, só tu és o nosso rei. Ajuda-me, que estou sozinha e não tenho outro auxílio além de ti. Dá-me coragem, ó Rei dos deuses e Senhor de todo domínio. Põe palavras eloquentes em minha boca. Ó Deus, salva-nos das mãos dos malfeitores e salva-me do meu medo. Eu amo essa frase, salva-me do meu medo. Essa é uma oração que eu posso fazer. Essas orações não são escritura, mas Joseph Smith disse, sim, que podemos nos beneficiar dos apócrifos. Eu adoro aprender sobre essas orações. Então vamos com Esther até o pátio interno. Depois de 3 dias de jejum, ela está ali, em pé, esperando ver o rei. Você consegue sentir a fé dela neste momento? Você sabe como a história vai terminar, mas ela não. Então vá com calma. Fique ao lado da entrada com Esther. Você consegue sentir o coração dela disparado? Não há sinal algum. Não há anjo algum. O rei ainda não mandou chamá-la. Esther não sabe o que vai acontecer em seguida, mas segue em frente com fé.
Ela se aproxima do rei sem garantia nenhuma. E então o rei estende seu cetro de ouro. É um milagre. O rei pergunta a Esther o que ela quer e ela diz: bem, a única coisa que eu quero é que o senhor e Amã venham participar de um banquete comigo. O rei gosta da ideia e no banquete torna a perguntar a Esther: o que posso fazer por você? E Esther diz: bem, voltem amanhã para outro banquete. Amã sai do palácio radiante. Ele sente que seu status está subindo cada vez mais. A rainha o convidou para 2 banquetes. Isso é incrível. Mas ao sair, ele vê Mardoqueu sentado à porta do rei, ainda se recusando a se curvar. Mais uma vez, Amã se enche de fúria. Ele vai para casa, se gaba para a esposa e para os amigos por ter jantado com a rainha, mas admite que nada disso tem valor para ele enquanto Mardoqueu continuar vivo. Então a esposa e os amigos dele têm uma ideia. Mandem erguer uma forca de mais de 20 metros de altura e pela manhã peçam ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois vá com o rei ao banquete e aproveite. Amã adora a ideia e manda erguer a forca. Naquela mesma noite, pouco antes de Mardoqueu ser executado, algo acontece. É um ponto de virada para toda a história de Esther. Lemos, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, mandou trazer o livro das crônicas, o registro do seu reinado, para que ele fosse lido. Ali estava registrado que Mardoqueu havia desmascarado 2 oficiais do rei, que guardavam a entrada e tinham conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os servos respondem: nada foi feito por ele. Primeiro, isso é um lembrete para você escrever em seu diário. Toda a história do mundo pode mudar com base no que você registra. Isso também nos mostra que o plano divino de Deus está vivo e atuante. Vimos isso com José no Egito. Vimos isso com Ruth. Por meio dessas pequenas coincidências, acontece que, na noite anterior ao pedido que Amã faria pela morte de Mardoqueu, o rei não conseguiu dormir. E acontece também que o livro levado até eles foi justamente o que falava sobre Mardoqueu. E acontece ainda que, bem quando o rei estava refletindo sobre isso, Amã chega para pedir permissão para enforcar Mardoqueu numa forca. Quando Amã entrou, mas antes que pudesse fazer seu pedido, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Então Amã pensou consigo mesmo: quem o rei preferiria honrar mais do que a mim? Então ele respondeu ao rei: para o homem que o rei tem prazer em honrar, tragam um manto real que o rei já tenha usado e um cavalo em que o rei já tenha montado, com um adorno real colocado na cabeça. Depois, que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres príncipes do rei. Que vistam com o manto o homem que o rei tem prazer em honrar e o conduzam montado no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: é assim que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Dá até para imaginar Amã eufórico de empolgação, sendo honrado desse jeito. O rei adora a sugestão de Amã e diz: vá imediatamente, pegue o manto e o cavalo e faça exatamente como você sugeriu com Mardoqueu, o judeu que se assenta à porta do rei. Não deixe de fazer nada do que você recomendou. Dá para imaginar a cara de Amã nesse momento? Bom, Amã fica chocado, mas não tem escolha a não ser obedecer. Então ele desfila com Mordecai pela cidade e depois vai para casa, totalmente arrasado. Mas agora é hora de ir ao segundo banquete de Esther. E é nesse segundo banquete que Esther faz seu pedido. Ela diz: se achei favor aos teus olhos, ó rei, e se isso te agrada, concede-me a minha vida. Esse é o meu pedido, e poupa o meu povo. Esse é o meu apelo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei Xerxes perguntou a Esther: quem é ele? Onde está esse homem que ousou fazer uma coisa dessas? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este Amã perverso. O rei se levantou furioso e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já tinha decidido o seu destino, ficou para trás para implorar a rainha Esther por sua vida. Bem quando o rei voltou do jardim do palácio para o salão do banquete, Amã estava caindo sobre o divã em que Esther estava reclinada. O rei exclamou: será que ele vai até atacar a rainha dentro da minha própria casa? Nesse momento, um dos servos disse ao rei: há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã. Ele mandou levantá-la para Mardoqueu.
aquele que falou para ajudar o rei. Então, por ordem do rei, enforcaram Amã na forca que ele tinha levantado para Mardoqueu. Então agora Hamã se foi, mas o decreto para aniquilar os judeus ainda continua em vigor. Ele não podia ser revogado segundo a lei persa. Então Xerxes dá os bens de Amã a Ester e o seu anel de selar a Mardoqueu. Como Xerxes não pode cancelar o primeiro decreto, ele autoriza Mardoqueu a emitir um segundo. No dia que havia sido marcado, os judeus agora estão autorizados a se defender. E para comemorar essa reviravolta, Mardoqueu e Ester estabelecem uma nova festa. Nós lemos: esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur, referindo-se à sorte que Amã havia lançado. É irônico, Hamã lançou sortes, o pur, para determinar a data favorável para destruir os judeus. Mas Deus usa justamente esse cronograma para destruir Hamã. Depois lemos: e esses dias de Purim nunca devem deixar de ser celebrados pelos judeus. Ora, isso sugere que o próprio Jesus Cristo celebrou o Purim. Alguns de vocês talvez estejam pensando: parece uma ótima festa, e se era boa o bastante para o Salvador, então é boa o bastante para mim. Eu queria poder aprender mais sobre como celebrar o Purim. Desejo concedido. No site do curso, eu tenho todos os detalhes de como você pode celebrar o Purim nos dias de hoje. Mas antes de concluirmos, eu quero destacar duas mensagens mais amplas que a gente pode facilmente deixar passar. A primeira é a reversão de Saul. Se você se lembra do livro de Samuel, o rei Saul era descendente de Benjamim e, em certo momento, Samuel disse a Saul para matar Agag e destruir todos os animais dos amalequitas. Mas Saul falhou. Ele poupou o rei Agag e ficou com parte dos despojos para si. Por causa dessa desobediência, Samuel disse a Saul: o Senhor arrancou hoje de você o reino de Israel. Mas, no livro de Ester, esse fracasso é revertido. Assim como Saul, Mardoqueu também era descendente de Benjamim. Hamã é descendente de Agag. Onde Saul falhou em matar Agag, Mardoqueu presencia a queda de Hamã e de todos os seus descendentes. Enquanto Saul, contrariando a ordem de Samuel, ficou com parte dos despojos, o livro de Ester ressalta repetidamente que os judeus não ficaram com nenhum dos despojos de seus inimigos no tempo de Mardoqueu e Ester. Saul tinha grande poder e falhou. Mardoqueu não tinha poder nenhum e foi bem sucedido. Então lembre-se, mesmo que todas as chances estejam contra você, você ainda desempenha um papel importante no cumprimento dos propósitos de Deus. Agora, uma segunda mensagem mais ampla que vemos é Ester como uma figura de Cristo. Você se lembra do que Paulo escreveu sobre o Salvador? Ele disse: Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esta passagem nos dá uma lente para ler o livro de Ester. Ester arriscou perder sua posição elevada. Ela estava disposta a se humilhar para abençoar o povo. Pense nisso. Ester entra num perigo que ela não criou para resgatar aqueles que não podiam se salvar. Ester nos aponta para Jesus Cristo, mas há uma diferença. Ester arriscou a própria vida, Jesus deu a sua vida. Ester diz: se eu perecer, pereci, mas Jesus sabe que vai perecer. Ele diz: eu para isso nasci. A entrega de Ester aponta para a maior de todas, a de Cristo, e vemos essa entrega no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Essa é a entrega suprema, e quando nossa vida está centrada em Cristo, quando nossa esperança, nossas ambições e nosso senso de valor estão todos enraizados no amor dele, é aí que encontramos forças para nos entregar também. Não porque se render seja fácil, mas porque sabemos que estamos nos rendendo a um rei que primeiro se entregou por nós.